Ouvintes do Prosa de Minas, salve! Salve-nos o Redentor, o racional superior. Salve a consistência divina, a divina providência. Esta, acima de tudo, me acompanhando todos os dias, a luz racional em ordem do dia. Com a natureza, tudo sou. Sem a natureza, nada eu sou. O prosa de hoje vai tratar do magnético, peça importante no imenso tabuleiro de xadrez que é a nossa volta ao mundo racional. Magnético, ouvintes, que não quer ser chamado de magnético, e sim racional magnético. Por quê? Porque ele se rendeu à fase racional, se rendeu ao racional superior. E teremos duas convidadas focadas para falar do tema: Lourdes Correia e Elizabeth Neves. Dito isso, vem comigo. O magnetismo só destrói. A palavra magnetismo é derivada de magnes, do grego, e isme, do francês, que significa estudo das propriedades dos ímãs. A física investiga nesse campo as substâncias portadoras de carga elétrica, que têm poder de rejeitar ou atrair outros materiais, igualmente constituídos de eletricidade. Ouvintes, ponham atenção. O pesquisador que primeiramente, e de forma muito rudimentar, que se aproximou daquilo que a cultura racional ensina e esclarece sobre a energia elétrica e magnética, foi o médico e magnetizador germânico Franz Anton Mesmer, nos longínquos anos de 1734 a 1815, que demonstrou em seus estudos e experiências a existência do magnetismo animal, ou fluido vital, que ele descrevia com uma vibração específica da vibração do fluido universal. O Espiritismo, ouvintes, define esse fluido como uma energia essencial, primordial, que seria tudo o que existe no universo. Sabemos hoje, através da cultura racional, sabemos que esse fluido vital animal não é energia primordial. Mesmer também compreendeu o magnetismo como poder humano capaz de exercer influência sobre o seu próximo através de emissão de energia de seu próprio ser, bem como sobre objetos e animais, numa ação mútua entre os corpos celestiais, a terra, os homens e suas partes se manifestando como um imã. Mas é uma energia má, material, provado pela própria carreira médica de Mesmer, que sempre foi perseguido por seus detratores, que nunca aceitaram suas teorias e experimentos. Ouvintes do Prosa de Minas, parênteses, oportuno. Segundo a cultura racional, a energia mais poderosa da matéria é a energia magnética,
que a partir de 1935 ganhou poderes extraordinários ao ser designada pela natureza a comandante em chefe da retirada de todos aqueles não preparados para o desenvolvimento do raciocínio, que é feita através da leitura dos livros Universo em Desencanto, para se tornarem aparelhos racionais, passo inicial para o retorno ao mundo de origem, o mundo racional. Essa retirada da terra aos ouvintes dos não preparados já está acontecendo e de forma catastrófica, porque leva esses animais racionais de roldão para baixo, para o mundo dos irracionais. E, como qualquer exército em retirada, ateia fogo em tudo e em todos, fere, mata, esfola e estupra quem estiver no caminho, não deixando pedra sobre pedra. Tudo isso feito pelos seres magnéticos invisíveis do astral térreo e inferior. Esses últimos ouvintes, a parte do mal, utilizando os animais racionais não preparados como suas ferramentas de ação, e a natureza deformada por trás da ação. Se a vida não fosse feita pela força magnética, ela seria eterna. Mas por ser feita pelo magnetismo, uma força em constante enfraquecimento, degeneração, deformação e diminuição, somente constrói vidas aparentes que são geradas, criadas, amadurecidas, enfraquecidas até desaparecerem. Vidas sem consistência alguma, vidas aparentes que a qualquer momento deixa de existir, porque o magnetismo que as constituiu, ouvintes, é igualmente aparente e está constantemente destruindo e se autodestruindo. Por quê? Porque é mal puro e o mal por si mesmo se destrói. E por assim ser, a força magnética não equilibra, não ampara, não dá segurança, nem proteção, e muito menos a felicidade e a paz a ninguém, por sua natureza de mal, cuja missão é a lapidação da humanidade, e não a recuperação. A missão de recuperação, ouvintes, é tão somente da energia racional, a energia de Deus, o raciocínio superior a todos os raciocínios, o racional superior. Por conseguinte, quem se desenvolve com essas forças eletromagnéticas, a parte elétrica, o bem aparente, e a magnética, o puro mal, vive no inferno em vida, nunca encontrando o bem que procura. Mesmer ficaria boquiaberto se soubesse do que a energia elétrica é capaz de fazer de mal. Agora, na fase racional, mais admirado ainda ficaria se conhecesse a energia racional, a energia de Deus. Mas ele viveu durante a fase de animal racional, onde o pensamento, com sua energia elétrica positiva, aparente, por isso variável, e isso permitia certo equilíbrio na vida de todos os viventes. Nos ensinamentos da cultura racional, constatamos se tratar ela de uma cultura transcendental, que complementa universalmente todos os segmentos culturais conhecidos pela humanidade, mostrando onde estão seus pontos de verdade, valorizando todas as instituições
por sua parte positiva, aquela ouvintes que sempre caminhou paralelamente às leis naturais universais, razão pela qual não há mistérios, fenômenos finitos e transfinitos na cultura racional, por ser ela o desencanto de tudo que parece ser e não é. Está aí provado que se trata de um conhecimento superior, de desmistificação do encanto, ou desencanto do encanto, que mantinha a humanidade inconsciente das verdades. E para finalizar, ouvintes, lembramos a todos que é por causa do acima exposto que devemos, por dever de solidariedade humana, fazer sempre a divulgação da cultura racional, que a humanidade sofre por não conhecer, e sendo meritórios do nosso glorioso retorno ao mundo racional. A responsabilidade, ouvintes, é de cada um. Lourdes Correia, minha irmã lusitana, Elizabeth Neves, de São Paulo, da freguesia do Ó, vem pra prosa. Eu sou Júlio César, das Minas Gerais. Que beleza angelical é caminhar tranquilamente pela estrada racional. Que beleza angelical é caminhar tranquilamente pela estrada racional. Leia o universo em desencanto e terá todo o seu pranto chegando ao seu final. Eu que vivia iludido, sem saber nem quem eu sou e nem de onde vim, nem pra onde vou, mas agora encontrei toda a verdade. Universo em desencanto, a origem da humanidade. Eu que vivia iludido, sem saber nem quem eu sou e nem de onde vim, nem pra onde vou, mas agora encontrei toda a verdade. Universo em desencanto, a origem da humanidade. O poder do magnético. Em áreas remotas, reinou na localidade que hoje é o deserto Ceará, um faraó considerado um dos deuses do seu tempo. Brilhou com o seu grande dom magnético.
Usava vestimentas de peles, pelos e penas de bichos. Era um bom médio e, apoderando-se de uma grande força magnética, desenvolveu essa grande força e fez grandes prodígios. Os prodígios foram de uma forma tal que a natureza acabou se revoltando contra os seus próprios habitantes, dando origem ao falado deserto do Ceará. Ceará ficou uma espécie de lugar amaldiçoado, improdutivo e sujeito a constantes vendavais, razão por cocendo de longínquas recordações supõe as novas gerações que tivesse existido um dilúvio, quando do que de facto ocorreu foi um grande terremoto. Por tudo isso ter acontecido, é que costumam dizer erroneamente que o mundo já se acabou em água. Quem se conhece só trabalha o necessário para sobreviver, para não ser destruído pelo trabalho. E o trabalho foi feito por quem? Pelo magnético. Quem se conhece só tratam das coisas úteis que é o trabalho para a sua sobrevivência, porque ninguém pode viver sem trabalhar. A vida é do trabalho e quem trabalha produz, e os ociosos não produzem nada. E por isso os ociosos morrem até de fome, porque o trabalho é uma distração precisa e necessária para todos, porque sem trabalho ninguém pode viver. Muitos são até martirizados pelo trabalho e destruindo pelo trabalho. Mas ninguém pode viver sem trabalhar. O trabalho está ao bem de todos. E por isso quem trabalha come e quem não trabalha não come. Os efeitos da energia magnética são destruídos pela energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, habitante do primeiro mundo, um mundo racional. E é por isso que ninguém deve ter medo de uma guerra nuclear, a não ser essas experiências do magnético. Quem estuda a cultura racional vê-se o magnético porque está ligado a Deus. Quem estuda está pronto para salvar multidões. E quem somente lê não tem condições nem de se salvar, porque fica ligado no magnético e sofrendo as consequências por estar ligado no magnético e fica ligado na energia elétrica, que é o fogo puro, e vive com o livro na mão e dentro do inferno, sendo torturado pelo magnético porque não estuda. Quem é o culpado?
quem não estuda, a culpa é de si mesmo, porque estudando se liga à energia racional, se liga à energia do verdadeiro Deus. E os demónios não chegam para tentar. Quem somente lê fica ligado ao magnético e sofre as consequências, porque eles aparecem. Quando ver uma pessoa reclamar, é porque não está estudando. Está provado que não está estudando a cultura racional, que somente lê e não estuda. Tem é que estudar para se ver livre da bicharada magnética que quer lhe destruir. Quem somente lê chega no fim, não sabe nada, esquece tudo o que leu, porque o magnético faz esquecer. Fica a pessoa por conta do magnético perturbada pelos habitantes do espaço, da magia negra, por a pessoa não seguir as recomendações do verdadeiro Deus. Está cansado de mandar estudar e a pessoa não segue as recomendações do verdadeiro Deus. E estudando no instante fica ligado à energia racional. E muitos teimam em somente ler. E todos deste modo são perturbados pelas demandas do magnético. E é por isso que o magnético costuma se casar com as pessoas. Porquê? Porque as pessoas não estudam a cultura racional. E quem não estuda a cultura racional está completamente desligado do verdadeiro Deus. E vivendo desligado de Deus, são perturbados pelo magnético, tendo pesadelos horríveis e terríveis, e vivendo perturbado pelos habitantes da magia negra. E o magnético não quer perder os seus filhos naturais da natureza, não quer que ninguém volte mais para o seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. O magnético é que comanda o pensamento, porque todos são de matéria e a matéria é do magnético. E por isso, na hora da leitura, o magnético sempre arranja uma infinidade de coisas que aparecem para a pessoa não poder estudar. Ele sempre procura fazer com que a pessoa não estude, somente leia. E a pessoa lendo está desligada da energia racional e desligada do verdadeiro Deus. Porque o magnético não quer perder seu filho, porque ele é quem fez todos assim. Mas a pessoa, com a persistência no estudo da cultura racional, acaba vencendo o magnético. Ele mesmo diz: com isso eu não posso mais. Isto o magnético está cansado de fazer com muitos, porque o magnético quer levar todos para as classes inferiores, porque todos são feitos por ele, pela mecânica material. Quem comanda o irracional é o magnético. Portanto, meus irmãos, vamos estudar com o coração. Salve quem nos salva.
remédio do corpo em matéria fluídica. É fluido racional. Maior remédio do corpo em matéria fluídica. É fluido racional. Que se adquire lendo os livros. Universo em desencanto. Nos fluidos estão todas as doenças e todas as curas. O fluido mal produz o mal. É isso aí. O fluido bom elimina o mal. O fluido mal produz a doença. O poder do dom magnético. Faraó brilhou com o seu grande dom magnético, despontando pelos segredos dos bichos. Faraó, como um grande sábio, usava vestimentas feitas com peles e pelos dos bichos daquele tempo. Se a vestimenta era de pelo, fazia-o com pedaços de pelo de cada bicho. Se era de pele, a mesma coisa, tal qual com a pena dos bichos. Nesta fase, os viventes duravam muito tempo e sua preocupação era somente o estudo da natureza. E pela duração ser longa, tinham tempo bastante para aprender diversas coisas. Faraó, por ser um bom médium, apoderou-se de uma grande força magnética, fez grandes prodígios, tanto que a natureza acabou se revoltando contra seus próprios habitantes. A terra tornou-se improdutiva, passando a ser o deserto do Saara, tornando-se um lugar amaldiçoado. É por isso que de quando em quando costumam encontrar por ali esqueletos de bichos monstros enterrados. E as novas gerações passaram a conhecer a existência de mastodontes longe do real acontecimento e conhecimento. Apareceram mais tarde diversos faraós nas mesmas condições, com as mesmas condições do encanto, com suas cavernas encantadas, onde reina os malefícios para qualquer criatura a se atrever a entrar nessas cavernas, onde eles foram sepultados. Assim como o faraó, toda força magnética só produz o mal. A força magnética produz a matéria. É por isso que o ser humano é sofredor. É mau, é um ser material. Estão aí aparentando que tem vida, mas por a vida ser feita pelo magnetismo, é que de uma hora para outra perdem a vida. Magnetismo é um estudo misterioso, por a própria vida ser produto do magnetismo. E por isso, um produto inferior nunca pode dar solução da superior. Então, tudo que se alimentam, tudo que comem e bebem é produto magnético. Portanto, todos os viventes, seres terrestres, são produto da força magnética. Então, se não se alimentarem ou beber água, perdem a vida. O que é o Sol?
é um aspirador magnético. A Lua da mesma forma. As estrelas idem. O que queima é bom? Não. O que queima é mau. E, portanto, foi um aspirador magnético que deu aspiração a outros magnéticos que estão sob o seu domínio. A Lua, outro aspiral magnético. Parece frio, mas não é. Chamando-se, então, de carbono magnético superior, que é o Sol. O carbono, sendo de formação carbonizada, perde a influência de brasa, de fogo, queima igual ao fogo. Perdeu sua ação vermelha de brasa, de fogo. Tornou-se escura, embora diferente, porém, com o mesmo queimor. O magnético é um estudo sem fim. Então, o frio mata por ser a força magnética do carbono. Por isso, a noite é escura, é do carbono, formada dos resíduos da apuração da formação do Sol. Isso é que originou outro corpo e deu formação à Lua. Com sua vida, os transes dos efeitos materiais. Um dá o efeito e o outro a causa. São dois relógios em um corpo só. O Sol é o relógio e a Lua é o ponteiro. A Lua é o ponteiro porque conforme as horas ela vai diminuindo até sumir de todo e depois aumenta até se tornar redonda. Faz assim os seus quartos minguante, nova, crescente e cheia. Por isso que a Lua mexe com tudo na Terra, com o plantio, com o nascimento dos bebês e até com a personalidade humana. As estrelas são monótonos dos giros magnéticos. Existem viventes que procuram captar grandes forças magnéticas, mas os efeitos não são bons. São forças destruidoras, perturbadoras, por serem cargas demasiadas, forças além do natural do organismo. Eu sou Elizabeth Neves de São Paulo, freguesia do Ó. Essas mensagens estão contidas no livro Universo e Desencanto do Racional Superior.